Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Análise dos Fatos, que sempre traz no meio do seu dia os principais assuntos. E aqui também está o Felipe Moura Brasil. Já o Felipe Moura Brasil estará conosco. Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, 5 de julho de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebe governadores e houve pedidos de ajustes na reforma tributária para superar as resistências à proposta. O ex-chanceler Aloysio Nunes critica o PSDB e diz que hoje o partido não é nada e não é confiável nem para a oposição. E ainda o aumento dos assaltos na Vila Olímpia, em São Paulo, e o alerta de mais um ciclone extratropical no sul do país. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirma ser favorável à reforma tributária, mesmo sabendo dos desafios do Estado. A Fernanda Trisotto, repórter do Broadcast em Brasília, traz as informações. O ministro Fernando Haddad se reuniu com vários governadores para discutir a reforma tributária. O encontro mais importante dessa quarta foi com o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, principalmente porque o Estado tinha levantado alguns pontos contra a reforma. O Haddad assumiu a articulação dos pontos mais sensíveis da tributária e já agradeceu a visita do governador, destacando que ele está colocando os interesses nacionais acima de questões regionais e partidárias. O governador fez várias ponderações. Primeiro, manifestou apoio à reforma, como sempre fez. Não é novidade que o governador Tarcísio tenha se manifestado a favor da reforma, mesmo sabendo que São Paulo terá um desafio de curto prazo, sobretudo, e que está disposto a enfrentar, colocando os interesses nacionais acima de questões regionais e partidárias, o que é muito importante pensando no futuro do Brasil. Apesar dessa ofensiva de São Paulo nos últimos dias, o Tarcísio saiu da reunião dizendo que o Estado concorda com a espinha dorsal da reforma e que só tem algumas questões pontuais e que não quer fazer delas um cavalo de batalha. A posição de São Paulo é a posição favorável à reforma. A gente tem falado que a espinha dorsal da reforma, a tributação sobre base ampla, o IVA dual, o princípio do destino, que é fundamental, a transição federativa, sempre teve a concordância de São Paulo. E o que a gente sempre ponderou foram questões pontuais, ou seja, a gente concorda com 95% da reforma. Uma das demandas de São Paulo é que as regras de governança do Conselho Federativo, que vai administrar o tributo que será repartido entre estados e municípios, entrem no texto da PEC. O Haddad também recebeu a bancada do Amazonas, que veio apresentar suas demandas para a tributária. O governador Wilson Lima explicou que o Estado quer a manutenção dos benefícios da Zona Franca de Manaus pelo menos até 2073, o prazo que já existe na Constituição, e ainda solicitou um fundo de compensação específica para o Estado, mas foi informado que existe um fundo geral para essas compensações. Oi, Felipe, boa tarde. Salve, salve, Raizen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. A gente tem falado aqui nos últimos dias a respeito dos pontos de divergência, quer dizer, faltam aí acertos sobre o período de transição, a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional ou social, né, como gostaria de acrescentar também o governador Tarcísio de Freitas, e essa governança do Conselho Federativo para gerir o fundo. O Estado de São Paulo está com medo da perda de arrecadação, mas o Tarcísio está tentando ter essa habilidade de se mostrar a favor da reforma tributária, mas oferecendo resistência a determinados pontos do texto, como ele está hoje. E o Fernando Haddad está articulando junto com ele para ver se isso se resolve. Claro que um discurso muito mais de propaganda da reforma tributária, dizendo que vai ser fácil construir esse entendimento, querendo que as negociações avancem, dizendo que é um impulso para o país, é um projeto que não é de direita, de esquerda, etc. Então, pelo menos está havendo mais civilidade entre o Haddad e o Tarcísio do que a gente está acostumado a ver entre Lula e Bolsonaro. E a questão de você criar um conselho federativo com regras que não são claras para centralizar e depois distribuir essa arrecadação do novo tributo sobre o consumo é bem complicada. Então, os governadores, principalmente do Sul, do Sudeste, e também o governador Ronaldo Caiado do Goiás, eles estão
com uma série de ressalvas em relação a isso, que, aliás, me faz lembrar até o projeto de lei das fake news, que acabou sendo adiado numa das derrotas aí do governo Lula no Congresso Nacional, uma das provas de que ele não tem maioria parlamentar, porque havia um órgão que seria o responsável pela fiscalização do cumprimento das regras pelas redes sociais. E esse órgão também não tinha um funcionamento muito claro, uma determinação de qual seria, quem seriam os componentes, o governo poderia instrumentalizar politicamente esse órgão ou não, e isso acabou gerando todo um problema para a aprovação do restante das normas. Quer dizer, se você não tem muito bem definido quem é que vai comandar um processo, quem é que vai ser o responsável por colocar aquilo em prática, e no caso da reforma tributária, por distribuir o dinheiro, fica muito complicado que as pessoas topem votar a favor como se fosse um cheque em branco. Então, há uma legitimidade nessa argumentação e o relator está se desdobrando para tentar acolher as alegações de ambas as partes e produzir aí um relatório um pouquinho mais claro que agradeça a todos, agora que satisfaça a todos. Agora, para ser votado até o final dessa semana, como o Arthur Lira quis fazer, até para se desvencilhar de toda a mancha que fica com as investigações da Polícia Federal sobre os seus aliados que já respingam nele, é bem complicado, porque os pontos de dissonância ainda estão gerando muita resistência e parece que o acordo não vai ser tão célere assim como o Arthur Lira e o próprio governo Lula acharam que seria. Vamos aguardar os próximos capítulos. Aliás, falando em civilidade, no próprio Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados disse nesta quarta-feira que sem a reforma tributária o país não avança. Segundo Lira, a proposta não pode se tornar uma batalha política e só será votada quando houver consenso. As afirmações foram publicadas na rede social dele. A reforma tributária tem sido alvo de divergências, como o Felipe comentou, principalmente por causa de governadores e prefeitos que discordam desses pontos do texto em tramitação. E Lira afirmou que vai continuar trabalhando para que a votação do texto na casa não passe desta sexta-feira agora. Na publicação de hoje, Lira escreveu que o momento é de diálogo e de acolhermos as sugestões de governadores, de prefeitos e da sociedade. Ele está posando aí como um grande articulador da reforma, como alguém que está defendendo uma medida positiva para o Brasil e que está comandando essa tentativa de se chegar a denominadores comuns sobre esses pontos mais sensíveis. É o que ele pode fazer nesse momento para tentar deixar uma marca de gestão que suplante, por exemplo, a questão do orçamento secreto, que é a barbaridade que está na raiz dessas investigações da PF sobre os aliados dele, no esquema ali de kit robótica para determinadas escolas onde não tinha nem água encanada direito. Quer dizer, você tem essa liberação de verbas para prefeituras de familiares, de aliados, que aí fazem negócio com empresas de familiares e de aliados também. Em cada etapa parece que esse dinheiro vai escoando para o bolso de alguém, de acordo, pelo menos, com os indícios coletados pela Polícia Federal. Você tem aí fornecedor que compra o kit muito mais barato do que está cobrando do Estado brasileiro para poder vender, tem uma margem de lucro muito grande, e essa diferença vai sendo depositada aí no bolso dos alvos da investigação. Então o Arthur Lira está tentando posar de democrata, de quem quer uma reforma econômica para o bem do país, querendo deixar a marca que o Rodrigo Maia deixou com a aprovação da reforma da Previdência, para que ele possa sempre recorrer a isso, mesmo nos momentos em que ele estiver mais fragilizado. Na Eldorado, análise dos fatos. Primeiro tucano a defender o apoio a Lula na eleição presidencial do ano passado, o ex-chanceler Aloísio Nunes Ferreira diz ver com tristeza a agonia do PSDB, que governou o país 2 vezes com Fernando Henrique Cardoso e completou 35 anos no mês passado. Em entrevista ao Estadão, o ex-ministro das Relações Exteriores afirmou que o PSDB hoje não é confiável nem para a oposição, não é nada
nas palavras dele. Na avaliação de Aloysio, a cúpula do PSDB faz a leitura errada do quadro político e não consegue nem mesmo discutir assuntos de interesse do país. Aloysio disse ter recebido com espanto a notícia de que o PSDB contratou uma influencer para definir o programa do partido. Apesar de ter apoiado Lula, o ex-chanceler acha que o presidente cometeu um grave erro político ao afagar o venezuelano Nicolás Maduro. Segundo disse na entrevista o Aloysio Nunes Ferreira, na Venezuela a imprensa não é livre, as eleições não são livres, a oposição é reprimida, o judiciário é controlado. Se isso não é ditadura, o que é? Questionou Aloysio. Bom, Aloysio Nunes é um membro do PSDB bem próximo, aí, ideologicamente, pelo menos, do PT e até em determinados hábitos. Tanto que ele foi um dos primeiros aí a apoiar o Lula. Eu escrevi um artigo muitos anos atrás, acho que foi 2015, né? Deixa eu só pegar aqui, abril de 2017, quando eu era colunista na Veja, que a PSDB disputava com PT, esquerdismo e Odebrecht. E aí eu listei uma série de declarações da cúpula tucana, quer dizer, José Serra, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e o próprio Aloysio Nunes, mostrando que eles são de esquerda, quer dizer, declarações como quem se diz da esquerda autêntica. Até no programa do Danilo Gentili, em 2014, ele perguntou quem é mais esquerda, PT ou PSDB? E o próprio Aloysio Nunes respondeu PSDB. E ele também foi acusado aí de receber dinheiro da Odebrecht. Ele diz nessa entrevista que o PSDB se acusou, mas todas as denúncias se revelaram improcedentes. Não é exatamente assim, né? Se revelaram. Houve toda uma varredura de sujeira para debaixo do tapete que a gente está acompanhando até hoje com vingança do sistema, inclusive sobre aqueles, em relação àqueles que investigaram todos os partidos políticos, né? E o Gilmar Mendes, que apontava a cleptocracia em vigor no Brasil, que chegou inclusive a anular a posse do Lula na Casa Civil, considerando inclusive diálogos de escuta telefônica na Lava Jato. Ele acabou se voltando contra a Força-Tarefa depois que ela atingiu justamente os tucanos. Aliás, o Aloysio Nunes, esse que deu a entrevista, quando o Gilmar Mendes deu uma decisão favorável ao Paulo Preto, até então apontado como operador do PSDB, ele disse numa conversa por mensagem: o nosso causídico é foda. Ele usou essa expressão chula, com perdão aqui de reproduzir no rádio, uma rádio de família, mas o nosso causídio é o nosso defensor, quer dizer, é assim que ele se refere ao Gilmar Mendes. Então, o que aconteceu com o PSDB? Em que o Aécio também estava enrolado aí com investigações e teve sua barra aliviada principalmente pelo Gilmar Mendes, mas com a ajuda de outros ministros. É que o PSDB não era ideologicamente contrário ao PT, tanto que a FHC disse anos atrás que era mais uma disputa de cargos que havia entre eles, porque as similaridades de pauta, de cartilha eram muito grandes, e nem apontava a corrupção petista, nem ficou livre disso, de todo esse desgaste que houve em relação às promiscuidades com empresas que tinham contratos públicos. E tampouco defendeu o seu próprio legado, como do Plano Real, como a responsabilidade fiscal, como a privatização de determinadas empresas, porque não tem esse liberalismo econômico tampouco como convicção. Tanto que o economista Gustavo Franco saiu do PSDB para o Partido Novo, apontando justamente como o partido hesitava em defender as suas bandeiras, inclusive na questão ética, referindo-se ao caso do Aécio Neves, e na questão liberal, referindo-se às privatizações, o sistema Telebrás. Hoje você tem aí uma competitividade com celulares chegando nas favelas, inclusive mais qualidade de vida para a população, graças àquela privatização lá de trás. Da Vale também, etc. Mas o PSDB, ele ficou completamente escanteado e se tornou um partido irrelevante, como ele próprio na prática reconhece. Houve ali um sopro no momento em que João Dória conquistou prefeitura, governo de São Paulo, etc., mas com excesso de marketing, com todo aquele lado de vaidade, ególatra, etc., acabou se perdendo de novo na chance que tinha de reaparecer no cenário. E agora você tem um novo frescor aí com Eduardo Leite no Rio Grande do Sul,
Mas, como o Aloysio Nunes disse, nisso talvez ele tenha razão, precisa organizar o partido para conseguir alguma coisa numa escala maior, como a própria eleição presidencial de 2026. Você ouve Análise dos Fatos. Em São Paulo, a Vila Olímpia, bairro onde um ladrão atirou contra uma mulher que filmava o assalto, vive um clima de medo. O Ítalo Lorré, responsável pela apuração, traz as informações. Boa tarde, Ítalo. Olá, boa tarde, Heisen, boa tarde, Felipe. Bom, moradores da Vila Olímpia, na zona sul aqui de São Paulo, têm relatado insegurança diante do aumento de roubos na região ao longo do último ano. No domingo passado, um homem suspeito de tentativa de assalto disparou contra uma mulher que o filmava a partir de um prédio da rua Dr. Fadlo Aidar. Não houve feridos, mas o caso chamou atenção para ocorrências desse tipo, sobretudo nessa rua especificamente. Segundo uma moradora ouvida pelo Estadão, a Fadlo Aidar virou uma espécie de rua do assalto na região. A alta de casos por lá tem sido puxada principalmente pela atuação dos chamados falsos entregadores, que fingem trabalhar para aplicativos de entrega para não levantar suspeitas e miram principalmente os telefones celulares. Os alvos preferenciais são pedestres e motoristas desatentos. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que o 15º Distrito Policial, que atende ocorrências na região, registrou 885 roubos nos 5 primeiros meses desse ano, alta de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os furtos subiram quase 65%. Foram de cerca de 1.500 casos para 2.400 casos. O aumento observado na região é bem maior do que a média na cidade, que apresentou queda de 1% nos roubos no mesmo período. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as imagens do caso do último domingo estão sendo analisadas e o policiamento foi reforçado na região da Vila Olímpia. Para mais informações, inclusive para assistir o vídeo do caso do último domingo, é só acessar o site do Estadão. Até mais. Pois tem até uma questão que está apontada na reportagem, que é mais a instalação de câmeras. De fato, não é função do cidadão comum ficar filmando assaltos. É óbvio que as pessoas que fazem isso, elas fazem na maior boa vontade do mundo, e a gente, e até as autoridades, muitas vezes omissas, a gente gosta de ver quem é o assaltante, para que ele possa ser identificado, para que ele possa ser preso, portanto responsabilizado e punido. Agora, a gente precisa lembrar as pessoas que, a partir do momento que elas estão filmando criminosos em ação, elas estão correndo risco. E a primeira coisa que elas precisam pensar é na sua própria segurança, né? Se for filmar, que isso seja feito de um lugar seguro, que o criminoso não esteja vendo, não possa alcançar, que elas protejam o seu próprio corpo, né? Mais até do que a câmera. Agora é triste, né? Um país em que a gente precisa ficar aconselhando as pessoas a não filmar, botar o celular para dentro de um money belt, né, de uma doleira, não ficar com ele na mão na rua. Quer dizer, a gente fica recomendando às pessoas que não se coloquem numa situação de maior vulnerabilidade, porque o poder público não consegue neutralizar a ação dos criminosos por si só. É muito ruim que seja assim. E é claro que, sendo aqui o governo de São Paulo, recém-assumido pelo governador Tarcísio de Freitas, que tem aí também uma bandeira de segurança pública, ele vai precisar cuidar disso, em parceria com a prefeitura, para que haja câmera, para que haja identificação, para que a polícia possa prender os criminosos, para poder, inclusive, mostrar o eventual sucesso da sua gestão, se ele realmente quiser ser presidente da República em 2026. Agora, a cada cidadão convém tomar os devidos cuidados, porque a gente sabe que os criminosos estão à solta por aí, até porque a legislação é leniente e o Poder Judiciário também. Análise dos fatos. Meteorologistas preveem um novo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mais informações com a Giovana Castro. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Heisen e Felipe. Cerca de 15 dias depois do Rio Grande do Sul sofrer com um ciclone extratropical que causou mortes, alagamentos e desabamentos, o estado deve encarar de novo um ciclone nesse fim de semana.
Dessa vez, Santa Catarina também deve ser afetado, mas a intensidade deve ser menor do que junho, afirmam os meteorologistas. Segundo o Climatempo, entre sexta e sábado, dias 7 e 8 de julho, a passagem de uma frente fria e depois a formação desse ciclone poderão causar grandes volumes de chuva, de 100 a 150 milímetros, na região da Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no litoral norte do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, áreas do sul e do leste, o que inclui a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis, podem ser afetadas. Essa quantidade de chuva representa mais de 50% do volume esperado para o mês de julho nessas áreas, e vai cair apenas em 48 horas. No Rio Grande do Sul, o risco de transtornos causados pela chuva e pelas rajadas de vento começam desde cedo na sexta-feira, e mais para a noite isso vai indo para Santa Catarina. As defesas civis dos dois estados estão monitorando a situação e emitirão comunicados de risco caso seja necessário. Por enquanto, a recomendação é de que a população do leste e nordeste do Rio Grande do Sul e do sul e leste de Santa Catarina fique atenta. Aqueles que vivem em áreas de extremo risco devem deixar o local, se possível, ou procurar a defesa civil da sua cidade ou estado no primeiro sinal de perigo. Em caso de emergência, é possível ligar para pedir socorro pelo 190 ou pelo 193. Olha, o que tem na reportagem do Estadão a respeito desse tema é uma foto de 17 de junho em que o ginásio de esporte de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, recebeu centenas de desabrigados por conta de um ciclone. Então a gente vê ali um ginásio esportivo que a gente está acostumado a ver com jogos, entretenimento, arquibancada cheia, com um monte de gente com colchão numa situação de frio, né, no sul do país, gente que está ali desabrigada por causa da chuva. Quer dizer, o problema da chuva ele não é imediato, no sentido de que você tem uma raiz profunda no problema habitacional e na omissão do poder público em conseguir fazer com que a população tenha habitações que sejam firmes, que sejam fixas, que não se desmontem num vendaval com um temporal. Então, todos esses problemas que os centros urbanos brasileiros acumulam ao longo de décadas, eles acabam trazendo os sintomas mais graves, trazendo tragédias, com mortes, etc., no momento do temporal. O mínimo que você pode fazer quando a situação já é caótica há muito tempo é você ter uma previsão de quando esses temporais vão acontecer e você cuidar para já tirar essas pessoas dessas áreas que não deveriam estar sendo ocupadas, dessas casas que não são firmes, etc., para reuni-las num local devidamente adequado e todo mundo possa sobreviver até o tempo melhorar. É o mínimo, né, que o poder público pode fazer. Na Eldorado, análise dos fatos. A polícia identifica os agressores de Luan, jogador do Corinthians. Foi agredido durante a estadia dele num motel em São Paulo, mas agora a polícia ainda aguarda uma queixa-crime do jogador. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos. Quero falar um pouquinho mais dessa situação que ocorreu lamentável com o jogador Luan do Corinthians, quando foi agredido covardemente por uma série de torcedores do Corinthians. Digo torcedores do Corinthians porque no meio ali da confusão, no vídeo que rolou nas redes sociais, o nome Gaviões da Fiel foi dito ali na hora que eles estavam enquadrando o Luan no motel em São Paulo. É uma situação muito delicada, é uma situação que sai um pouco da esfera esportiva e ganha a esfera criminal, e é uma situação com a qual o futebol convive há muito tempo. Jogador que não corresponde, treinador que não faz um bom trabalho na avaliação dos torcedores, elenco que não ganha partidas, são cobrados, tem ali invasões de centros de treinamento. Isso está acontecendo no futebol brasileiro de modo geral. Volto a falar isso, não é a primeira vez que estou falando. As polícias, os clubes, as federações, as instituições responsáveis
precisam frear esse tipo de comportamento de seus torcedores. Não há controle, é preciso chamar esses torcedores para conversar, é preciso levantar uma bandeira de paz para que o futebol não seja visto dessa maneira, é preciso ter administrações melhores, é preciso ter trocas de comandos. Eu acho que tudo isso ser colocado na mesa. Cássio, goleiro do Corinthians, falou recentemente que uma hora alguém vai morrer no futebol. O que aconteceu com o Luan é outra situação, não tem muito a ver com futebol. Tem a ver com a raiva de torcedores em relação a um jogador que nem faz mais parte do elenco. O Luan está lá, mas todo mundo sabe que ele está cumprindo uma tabela para acabar o seu contrato no final deste ano, para que ele vá embora do Corinthians. Existe muita responsabilidade também na gestão do Corinthians, que fez a contratação, que o manteve no clube, que continua pagando o seu salário, mesmo sabendo que ele não joga uma partida. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. Olha, não existe legítima defesa da honra do torcedor. Eu uso essa expressão porque nós comentamos o assunto na esfera do feminicídio na semana passada, antes até de o STF formar a maioria, como formou, contra esse uso da legítima defesa da honra nas possibilidades de argumentação abrangidas pela legítima defesa. Quer dizer, o homem que sabe que a sua mulher cometeu um adultério, ele então está agindo em legítima defesa da honra se a violenta ou se a mata? É claro que não. Eu comentei aqui que o sujeito, se ele descobre que foi traído, ele pode terminar a relação, ele pode se afastar, ele pode eventualmente até reclamar. Agora, isso não dá direito a ele de partir para a violência. E um jogador que está jogando mal, ou que não está jogando, que não está correspondendo, ou que está lá fazendo outras atividades que acabam prejudicando a dele no campo, a torcida tem que fazer a pressão legítima da arquibancada, com os seus gritos, com o seu coro, etc., para que o técnico tire ele do time, para que a diretoria tire do elenco, etc., fazer aquilo que cabe ao torcedor dentro da lei. O torcedor não está legitimado para agredir jogador nenhum, né? Então isso é caso de polícia e os responsáveis precisam ser presos. E assim termina mais um Análise dos Fatos, com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Sempre um prazer. Raizen, melhores ouvintes. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau. Valeu, abraço. Até amanhã. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.